Boa tarde, vamos dar sequência aí no nosso curso de Inteligência Computacional. A aula de hoje nós vamos começar a ver o tema de redes neurais. Então é um tema bastante extenso. Então essa aula ela é como se uma aula dupla, né? Então a aula de hoje e a próxima aula vão ser sobre esse tema. A ideia aqui é a gente avançar um pouquinho, eventualmente, para o tema da aula que vem, mas de forma que a gente possa fazer um pequeno feedback, né, na próxima aula e consolidar bem esse contexto. Então, voltando aí ao assunto, né, falar sobre esses modelos que têm estado na moda, né, recentemente, modelos de redes neurais, novamente, e são modelos não lineares que têm uma representação distribuída, né, usam uma representação distribuída e o que a gente vai discutir mais em detalhes daqui a pouco, mas é interessante que são modelos extremamente robustos e que funcionam razoavelmente bem numa variedade muito grande de situações, né? Ele tem esse nome e traz aí uma expectativa sobre algum relacionamento com o cérebro. Inicialmente, os modelos iniciais foram baseados no neurônio, na célula nervosa, mas é mais interessante olhar ele como um modelo estatístico que tem suas características como todos os outros que a gente está vendo desde o início do curso, do que ficar pensando em cérebro eletrônico, esse tipo de coisa. Mas é fato que ele é bastante sedutor desse ponto de vista, né? Que é um modelo inspirado no cérebro, que vai tornar máquinas inteligentes e tal. A gente vai ver que, bom, são aplicações bastante específicas. Bom, vamos lá. Então, olhando aí essa figura, que é obtida do Google Books, ela mostra o número de vezes que aparecem nos livros que estão armazenados no Google Books, o número de vezes que aparecem esses termos, né? Então a gente observa que esse nome inteligência artificial surgiu aí no início da década de 60, né, no final da década de 50, justamente com o modelo de rede neural, né, que era esse do cérebro eletrônico. Mas o maior sucesso de inteligência artificial ocorreu aí entre a década de 90, a partir da década de 80 até o meados da década de 90, justamente com uma tecnologia chamada modelos à base de regras ou sistemas especialistas, né? E a rede neural, que já havia sido, vamos dizer, inventada já há bastante tempo, foi só a partir da publicação do algoritmo da retropropagação, que é o modelo ao método gradiente aplicado ao modelo de redes neurais, que houve essa ganho de interesse em termos de redes neurais. E, a partir de um certo tempo, a inteligência artificial deixou de ser associada ao assunto de sistemas especialistas e passou a ser associada ao assunto de redes neurais, né? E machine learning, né, o aprendizado de máquinas, também começou no início da década de 80. O primeiro paper foi o paper, ou seja, a primeira edição da revista de machine learning foi com o paper aquele de árvore de decisão. E durante algum tempo o machine learning ficou muito associado a modelos de árvore de decisão, a modelos lógicos indutivos, né? Mas hoje também machine learning já está sendo, bom, é um super conjunto, né, do qual rede neural está incluído, mas hoje em dia muita gente fala em machine learning já falando em redes neurais, né? Se a gente vê mais recente, então aqui é outra ferramenta, é o Google Trends. Então aqui mostra
interesse pelos termos na busca do Google, né? O anterior eram termos identificados em livros. Então a gente vê aqui um crescimento desses termos de machine learning, inteligência artificial e também deep learning, que a gente vai falar rapidamente hoje, no assunto do próximo curso inteiro, e um crescente interesse de machine learning aqui. E você vê como é que são essas coisas, né? O Big Data, que era o termo da moda há alguns anos, hoje já está, né, diminuindo. Então, isso mostra que está tendo uma nova, né, interesse por essas tecnologias, muito em função de resultados recentes obtidos dos modelos de redes neurais, principalmente redes neurais chamadas profundas, que são modelos com um número grande de camadas. Bom, isso meio que explodiu na mídia, né? Você tem várias pessoas falando sobre isso, que Deep Learning vai ser a nova revolução industrial, né? Todo esse tipo de coisa, que gera, na verdade, uma certa expectativa muito grande, somente do público, vamos dizer assim, menos técnico, na expectativa que a gente vai, num espaço de tempo relativamente curto, conseguir desenvolver sistemas que eles chamam de inteligência artificial geral, né? Ou seja, um sistema capaz de, né, ter uma consciência e que vai tomar decisões sozinho, etc. Que na maioria assim, senso comum, as pessoas associam muito, pelo menos no cinema, né? Essa ideia de inteligência artificial geral não funciona muito bem, né? Você vai ver 2001, Odisseia no Espaço. Né, cara? Autoconsciência. Pois é, o cara chega à conclusão que para ter sucesso da missão tinha que matar o ser humano todo. Aí vem Skynet também, né? Exterminador do Futuro. O humano que é o bug da parada. Então, não é bem assim, né? A gente vai ver que essa inteligência aí, entre aspas, na verdade, são modelos, como os que a gente tem visto, só que tem tido um desempenho bastante bom para determinadas tarefas que até, vamos dizer, uma década atrás eram extremamente difíceis para o computador, como a visão computacional, processamento de linguagem natural, esse tipo de aplicações. Mas daí você tem um raciocínio lógico, tomar decisão. Bom, então, mais ou menos essa figura é um panorama, assim, dessa história toda, né, que a gente vai contar aqui. Então, esse aqui é um modelo de neurônio artificial que foi desenvolvido foi proposto inicialmente em 43, né, e que foi utilizado pela primeira vez numa máquina no final da década de 50, em 59, nesse modelo Perceptron. O Perceptron era muito interessante porque ele pegava um modelo de neurônio artificial e aplicava uma teoria de aprendizado cognitivo, a teoria Hebbiana, que diz que o aprendizado se dá pela repetição. Então, segundo essa teoria, quanto mais você repete a fala ou repete o padrão, o cérebro tem interesse de captar isso, né? Então, por isso que as crianças gostam muito de repetir, né? Ver um filme, quem tem filho pequeno, convive com criança, né? Provavelmente já deve ter visto Os Incríveis umas 5 vezes no mínimo. É por isso que o cérebro, pela capacidade de repetição, você acaba gravando. Você vai memorizar uma coisa, você fica repetindo aquilo várias vezes. Então, a primeira tentativa então, esse Perceptron foi uma regra de aprendizado baseada nessa ideia de repetição, aplicada a esse modelo de rede neural artificial. E aqui a gente tem uma figura da época, né? Então, aqui tem uma letra muito bem formada, e aí isso era capturado por uma câmera fotográfica, e que tinha várias essas luzinhas, cada luzinha dessa era um Perceptron desse, e o processamento era feito nesse armário aqui do lado, cheio de válvula, para fazer o ajuste do modelo. Num prazo relativamente curto em termos de tecnologia, né, mas você vê 1960 para cá, são 60 anos. 60 anos, hoje você consegue capturar um texto através de um dispositivo que você leva com você, numa outra língua, e ele processa isso, além de entender a figura, ele é capaz de traduzir o texto.
Então isso é processado por uma arquitetura bem mais complexa, né, do que a anterior. Então aqui é exatamente o modelo de tradução do Google, né, com foco de atenção. E tem vários layers aqui de camadas, e cada uma camada dessa tem milhares e milhares dessas unidades e milhões desses parâmetros aqui. Então o caminho que nós percorremos nos últimos 60 anos é mais ou menos esse, em que é mais ou menos um pouquinho, óbvio que esses modelos mais complexos vão ser assunto do próximo curso, mas o que a gente vai tratar aqui principalmente é sobre esses modelos oriundos dessa unidade básica, né? E, mais importante que isso, como nós fazemos o ajuste de parâmetros desse modelo, que é basicamente a adaptação do método gradiente a essa topologia, né? Bom, vou tentar o negócio ficar conhecido, aqui tem um monte de gente trabalhando, então você consegue achar figuras coloridas interessantes na internet, né? Então, esse aqui é um timeline, né? Basicamente, a mesma coisa que a gente falou no slide anterior, mas com as datas, né? E os principais agentes, né? Os principais autores. Então, 43 você teve o neurônio Maculo-Pitts, que é o primeiro modelo de neurônio artificial. Você tem Rosenblatt, que foi o cara que fez o Perceptron em 1959, 57 aqui. Logo depois, 2 anos depois, esses caras eles fizeram uma adaptação do modelo Perceptron e, na verdade, desenvolveram um método muito famoso de ajuste de filtros, que é o mínimos quadrados iterativo, né? Modelo de ajuste de parâmetros de filtros, de mínimos quadrados iterativos. No final da década de 60 e 68, esses caras que eram... naquela época havia aí uma certa disputa entre o pessoal que achava que a inteligência era feita pela conexão de neurônios, que eram chamados conexionistas, e os outros caras achavam que não, que a inteligência era um processo lógico. Então, no final da década de 60, precisamente 68, esses caras publicaram um livro em que demonstravam que o Perceptron original, né, que a gente vai ver aqui é equivalente ao modelo de regressão logística, ele só é capaz de fazer a regressão, a classificação linear. Ele não é capaz de fazer uma classificação não linear, que é o problema do exclusivo. Bom, isso fez com que eles chamam de o inverno da inteligência artificial. Até 86 houve muito pouca pesquisa, né, em modelos de redes neurais. Tirando aí 82, você teve o modelo de Hopfield, que é um modelo também bastante interessante de memória. Mas principalmente em 86, um paper ficou muito conhecido, que foi publicado na Science, pelo Hinton e outros autores, que fazia justamente a proposta do modelo de backpropagation, que já havia sido proposto também em 85, no artigo do Ian LeCun, só que o Ian LeCun publicou em francês, ninguém conheceu o paper dele. Depois eles descobriram também que havia sido o assunto de uma tese 74 do Airbus, mas que também não tinha ficado conhecido. O paper do Hinton, de 86, é que realmente tornou esse modelo de multilayer perceptron treinado com o algoritmo de retropropagação conhecido e deu aquele impulso naquele gráfico que a gente viu no primeiro slide. Bom, ao longo da década de 90 aí, houve se discutia muito sobre a questão da arquitetura da rede, topologia da rede. Não havia um resultado teórico convincente para você determinar quantos neurônios utilizar na rede neural. E, mais ou menos por essa época, começou a haver alguns resultados bastante interessantes dos métodos baseados em kernel, métodos baseados em núcleo, que a gente viu na aula passada, o SVM principalmente, com um paradigma diferente de aprendizado, um paradigma, né, de aprendizado pela minimização do risco estrutural, diferentemente do aprendizado baseado no risco empírico, que era utilizado até então. E isso foi, vamos dizer, a moda aí, o
ocupou aí na área de Machine Learning por um bom tempo. E a partir de 2006, novamente um paper publicado pelo Hinton, que introduziu o modelo de pré-treinamento não supervisionado, basicamente dos autocodificadores, né, como um método de inicialização de pesos em redes neurais profundas. A partir daí houve um grande interesse, renovou o interesse por redes neurais, e a partir de 2012, 2010, 2012, modelos de redes neurais profundas começaram a bater todos os recordes de várias competições em várias áreas, principalmente visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala. Então, basicamente, relativamente modelos semelhantes, não idênticos, mas similares, redes neurais de múltiplas camadas, com muitas camadas, começaram a ter resultados bastante bons, superando em muito as técnicas tradicionais nesse tipo de problema. Então, o que a gente vai falar hoje, basicamente, é contar um pouco dessa história, principalmente dos modelos de multicamadas, chegando até aqui um pouquinho de aprendizado profundo, e essa área de aprendizado profundo, então, vai ser o motivo da próxima disciplina, que a gente vai falar só de redes neurais o tempo todo. Beleza? Bom, então, lembrando aquela transparência sempre, a ideia de aprendizado não muda, então você vai ter que, no espaço de parâmetros, vai ter a definição de uma função de avaliação e um algoritmo de otimização. Então, até agora a gente tem utilizado muito mínimos quadrados como algoritmo de otimização, ou eventualmente a programação quadrática que gera uma função convexa, diferente dessa, Você vê que essa aqui, o mínimo global está aqui, esse aqui é um mínimo local. Agora sim a gente vai começar a utilizar o método gradiente, que é o método iterativo, que pode trabalhar em funções não convexas, e pelo fato de ele trabalhar em funções não convexas é que pode acontecer esse tipo de problema, dele convergir para um mínimo local e não para um mínimo global. Então, a parte de otimização ela é muito importante aqui, porque a gente vai estar trabalhando em modelos de otimização não linear. Então, a função de avaliação no espaço de parâmetros, ela é uma função não convexa. A gente vai entender por que disso com detalhes daqui a pouco. Bom, agora fazendo uma revisão breve aí do que a gente está visto desde o início do curso, Então, a gente tem conjunto total, que seria a inteligência artificial, um subconjunto da inteligência artificial que é Machine Learning, a gente está chamando Machine Learning de inteligência computacional. Você tem um subconjunto de aprendizagem de máquina que é o aprendizado da representação, e isso é muito importante quando a gente fala de redes neurais, ou seja, como você constrói features que são relevantes para o problema. Na verdade, no final das contas, tudo acaba morrendo nessa construção de features. E o aprendizado profundo, que é um subconjunto de aprendizado da representação. Então, lembrando aí quem são esses diversos níveis, A gente viu que quando alguns tipos de problemas você consegue resolver o problema simplesmente definindo features que são mais fáceis, que facilitam a solução do problema. Então, aqui você tem um problema inicialmente não linearmente separável, mas quando você coloca em coordenadas polares, basta botar um limite no raio e que você consegue separar. O segundo caso é o caso que a gente viu lá no início do curso, que é o caso da reconhecimento de padrões, em que você tem features que são desenhadas por um especialista, então alguém vai te dar as informações que são relevantes naquele problema, e você vai fazer simplesmente fazer um mapeamento de features com a saída. O que nós vimos na semana passada, os modelos lineares locais, então você vai ter uma construção automática dessas features. A gente viu duas formas de construir essas features automaticamente, seja de uma forma explícita através de funções de base, seja de uma forma implícita através das funções de núcleo, certo? Dos dois casos você gera um espaço vetorial de funções, e qualquer função nesse espaço vetorial de funções é formado por uma combinação linear
desses vetores de base, né, essas funções de base. Então, aqui é uma visualização, você tem um problema complexo no espaço de observação, transforma esse problema complexo por um conjunto de features, um conjunto de funções de base. Nesse espaço de features, o problema se torna mais simples, você consegue resolver através de um modelo linear que corresponde a uma função não linear aqui no espaço de observação. Então é por isso que até hoje a gente só falou basicamente de modelos de otimização convexa, né? Mínimos quadrados, programação quadrática, são modelos de otimização em que a função de avaliação no espaço de parâmetros ela é convexa. Isso é o sonho, né, ou o desejo de qualquer um que trabalha com otimização, é ter um espaço, né, uma função de avaliação convexa, porque tem um mínimo, não tem mínimo local. Então você consegue resolver isso de forma muito eficiente. Infelizmente, o modelo de redes neurais vai gerar uma função de avaliação que é não convexa no espaço das features. Então, é um problema mais difícil de se otimizar. É uma otimização não linear. Você vai precisar de usar o método gradiente. E ainda por cima vai ter o problema de mínimos locais, convergência e etc. Então, uma parte muito importante do desenvolvimento de redes neurais está associado com o desenvolvimento de otimização. Na verdade, grande parte dos avanços que fazem as redes neurais profundas funcionarem, elas estão muito mais associadas à questão de otimização do que à questão própria de topologia, porque desde o início já se pensava em ter redes de múltiplas camadas. O problema é que não havia nem máquina, nem dado, nem alguns avanços que foram feitos para tornar possível a otimização de um modelo, por exemplo, com 60 milhões de parâmetros. Como é que você faz isso? E aí, então, Deep Learning, que seria exatamente isso, você ter um mapeamento de várias features, várias camadas de features, cada camada dessa tendo uma representação mais abstrata da entrada, e aí, então, você consegue resultados bastante expressivos em áreas como áreas de percepção, né, como visão computacional e processamento de linguagem natural, inclusive quando você mistura as duas coisas. Então, esse é um paper que, apesar de recente, 2015, publicado na Nature, acho que é um paper muito importante para quem quer ter uma visão geral da área, mas de 2015 para cá, muita coisa tem acontecido. É interessante ver como essa área evolui, como evolui muito rápido. Então, aqui na época, ele deu um exemplo que era top da época, que era você juntar um tipo de rede de visão computacional com outro tipo de rede de processamento de linguagem natural, e você consegue que a legenda seja escrita automaticamente pelo modelo. Hoje em dia a pessoa está fazendo os modelos mais recentes, são modelos generativos. Você consegue, por exemplo, gerar rosto de gente que não existe, mas que tem cara de gente, né? Tipo, celebridades que não existem, mas que tem cara de celebridade. Ou então, tipo, fazer o Obama falar um discurso que ele nunca fez, esse tipo de coisa. Tem as coisas que já está entrando num mérito aí que você precisa tomar certos cuidados, né? Questões éticas e de mau uso desse tipo de tecnologia. Nós que estamos vendo essa semana é pegar uma foto, tipo, uma analista da vida e faz um vídeo. Como se ela estivesse falando, sabe? Mostra a cara dela na China, bizarro. Isso aí. Esses resultados recentes, eles são produtos de uma categoria de modelos, né, que são modelos chamados generativos, e que tem tido bastante... começou em 2014, o primeiro paper foi em 2014, e tem um site que faz a contagem de quantos modelos desse tipo têm sido publicados pelo mundo, e hoje já está para mais de 150. De 2014 para cá, você já tem mais de 150 variantes daquele modelo original de GAN publicado em 2014. Então, a gente vai falar com detalhes disso.
no próximo curso. Não percam o próximo curso. Bom, então vamos começar do começo. Neurônio, um modelo matemático do neurônio biológico, né? É o modelo chamado de McCulloch-Pitts. Então foram desenvolvidos por esses dois caras, né? O Walter Pitts e o Warren McCulloch. Acho que esse cara era neurofisiologista, esse cara era lógico. Né? E a ideia era uma representação matemática da célula, né, do neurônio natural. E eles chegaram com esse modelo que tem uma parte linear e uma parte não linear. Essa parte não linear é chamada de função de ativação. Bom, essa aula, particularmente, diferentemente das outras aulas todas, a gente vai usar a notação do livro Deep Learning, do Bengio e outros autores, a maneira de também manter a notação que é comumente utilizada na internet e por aí. Para quem presta bem atenção, basicamente a única diferença é que no resto do curso todo a gente usava vetores como linha e aqui eles usam vetores como coluna. Então, quando a gente falou de regressão linear, a gente falou de x θ transposto, mas aqui é x transposto θ. Basicamente não muda muito, né? Mas o θ é o vetor de bias e o conjunto de pesos, e esse x chapeuzinho é 1 e a entrada é x. Então, basicamente, esse cara aqui é o modelo linear, né, que a gente já viu lá, discriminante linear, que passa por uma função de ativação. No modelo original, ou seja, o modelo de McCulloch-Pitts, ele foi desenvolvido em 43. Em 57, só foi utilizado efetivamente em 57, no modelo Perceptron, desenvolvido pelo Rodenbach, que era psicólogo. Né? Mas o grande lance desse Perceptron é que ele pegou uma teoria de aprendizado, teoria cognitiva de aprendizado do Webb, né? Aprendizado webbiano, e realizou o ajuste dos parâmetros a partir de uma regra baseada no aprendizado webbiano, que basicamente era o seguinte: se o teu erro, se a saída era para ser 1 e está dizendo dizendo 0, então você fortalece a conexão. E se fosse o contrário, se a saída era para ser 0 e está dizendo 1, então você enfraquece a conexão. Basicamente era isso que é a ideia dele. Mas isso na época foi uma revolução, né, porque você pega um modelo de neurônio artificial, você pega uma teoria cognitiva que funciona para seres humanos, aplica a tua teoria cognitiva no modelo de neurônio artificial e você consegue ajustar os parâmetros. Na época de 1960 surgiu o nome de cibernética, né? Esse nome de cibernética surgiu a partir dessa coisa e uma grande expectativa em relação à possibilidade de construção de máquinas inteligentes, mais ou menos como hoje, né? Talvez não tão disseminado, porque hoje em dia a informação flui mais rápido, mas naquela época havia também esse grande boom de inteligência artificial. Você pega o 2001, por exemplo, é de 67, mais ou menos dessa época. O B serve para quê? Já vai dizer, esse bias, na verdade, esse cara aqui é uma maneira inteligente de você ajustar o threshold, ou seja, a partir de que sinal, de que valor do potencial de entrada o sinal passa. Que assim que funciona, na verdade, o neurônio ele tem essa conexão na sinapse, né? Então, na verdade, a sinapse que vai regular, né, a influência do sinal de entrada com o sinal de saída, e o que ele faz é exatamente isso. Você pega aqui, ele acumula um determinado sinal, então essa acumulação que é feita aqui, que é esse coeficiente linear mais essa entrada ponderada pelos pesos, é o que a gente chama de potencial Z. A gente vai ver esse cálculo com mais calma. Mas
basicamente o neurônio natural ele funciona dessa forma. Ou ele deixa passar o sinal ou ele não deixa passar o sinal. É uma forma... Bom, esse é um modelo que eles tinham na época. Hoje em dia você tem outros modelos. A função ReLU, ela também é uma função que simula o comportamento do neurônio. Mas a gente vai ver isso um pouco mais em detalhes. Mas aí, bom, essa é uma figura maior, né, do perceptron, Mark I perceptron. Então você vê aqui o armário de válvula que tinha lá atrás para fazer o processamento. E na época ele publicou esse livro, que é o Princípio de Neurodinâmicas, né, em que ele relacionava teorias neurofisiologia com o perceptron, né, e tinha muita coisa lá, porque ele já tinha falado de backpropagation, de múltiplas camadas. Então esse livro realmente, para a época que foi publicado em 1961, ele é bem interessante já naquela época, né? E bom, foi daí que atraiu pessoas para trabalhar na área, como esse pessoal que criou o Adaline, e depois posteriormente o Hinton, que veio e trazer o backpropagation realmente. Bom, como é que o Perceptron funciona? O Perceptron basicamente é um modelo de classificação linear, ele é muito parecido com a regressão logística, né? Então, por exemplo, ele pode realizar funções como OU e AND. Então, ainda aí, voltando nessa discussão, se a inteligência ela é o resultado da conexão de bilhões de neurônios ou se a inteligência é o resultado de um processamento lógico, você consegue fazer processamento lógico com uma rede neural. Tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui é a função OR, né? Então, considerando duas entradas, né? Então, se a entrada é 0, 0, a saída é 0, se não, a saída é 1, e o contrário aqui é o AND, novamente, se a entrada é 1, 1, né? Se as duas entradas são verdadeiras, a saída é verdadeira, caso contrário, a saída é falsa. Bom, então, se você flexibiliza aquela função de ativação, né, e no lugar da função de ativação você coloca uma sigmoide, o perceptron ele é exatamente a regressão logística. A regressão logística que na época já era conhecida do pessoal de estatística, né, e é um modelo muito, muito utilizado, né. Na verdade, você vai ter um classificador linear que você passa por essa função de saturação e aí você consegue ter uma interpretação da função discriminante como uma distribuição de probabilidade. Então, com isso, você consegue ter os dois lados, né, as coisas boas da regressão linear, como, por exemplo, você poder interpretar os parâmetros, e a saída como uma probabilidade, de forma que você consiga atribuir uma probabilidade a cada uma das classes. Então, o lance do Bias, tá, para você que perguntou, quando você coloca ele aqui dentro e ajusta ele como parâmetro, ele fica mais fácil de ser ajustado, né? Então, do que se você quisesse ajustar exatamente qual era esse threshold aqui. Então, é mais fácil fazer uma função que o threshold é fixo em 0, e aí você utiliza esse parâmetro Bias para ajustar onde seria o limiar. E esse parâmetro é otimizado aqui dentro, como todos os outros. Bom, a parte ruim é que, como a função discriminante, a relação entre a função discriminante e o conjunto de parâmetros agora é não linear, e aí você não consegue, apesar da função, formato da superfície de decisão ser linear, a função discriminante é não linear de parâmetros, você não pode mais utilizar, em princípio, né? Óbvio que faz uma transformação log, aí você consegue, mas em princípio você não poderia mais utilizar o método dos mínimos quadrados para fazer essa otimização, e obviamente se você tiver múltiplas camadas é que não consegue mesmo. Bom, e aí, de uma maneira geral você tem vários tipos de funções de ativação, né? Você tem a função sigmoide, que é a mais comum, né, que
na qual o modelo McCulloch-Pitts se torna equivalente a uma regressão logística, mas você pode reescalar essa função sigmoide. Então, se a saída entre 0 e 1, a função sigmoide produz uma saída entre 0 e 1, você pode reescalar essa função sigmoide. Você vai ter uma função tangente hiperbólica, que é basicamente a reescalar a função sigmoide. Você tem uma saída entre menos 1 e 1. E recentemente, de 2000 para cá, 2001, 2002 para cá, essa outra função tem sido utilizada muito frequentemente, que é chamada função linear retificada, ou ReLU, né? A ideia aqui qual é? É você reproduzir esse comportamento linear que você tinha no neurônio, né, não linear, né? Ou seja, ela bloqueia o sinal para quando o potencial é negativo, e quando ela libera o sinal, em vez de liberar um sinal constante, ele libera um sinal que é proporcional ao potencial. Essa função ela é muito mais interessante, ou seja, ela começa a funcionar melhor, porque, primeiro, o gradiente é mais fácil calcular, né? Então é linear aqui, então você tem um gradiente que é constante, e esse efeito de saturação da função sigmoide, ele pode causar um problema em que você vai ter o gradiente se torna nulo quando você está muito longe da solução. Ou seja, se o neurônio estiver sendo ativado nessa área aqui, o gradiente aqui é nulo, e aí se o gradiente é nulo, isso faz com que você tenha uma bacia, né, uma espécie de platô na sua função de avaliação, e fica travado ali e não anda mais. Então esse cara aqui, por mais longe você tiver, o gradiente sempre vai ter um sinal aí que vai permitir você avançar. Bom, a linha azul é a ReLU tradicional, a linha em vermelho, ele é chamado essa ReLU com vazamento, né? Então basicamente ele tem, ao preço você paga mais um parâmetro, mas em vez de ele bloquear totalmente o sinal, ele tem uma saída aqui que é negativa, diferente dessa aqui. Você vai ver depois que você precisa ter alguma não linearidade para você conseguir. Não adianta ter múltiplas camadas, tem que ter não linearidade também, porque é fácil demonstrar, a gente vai ver mais na frente que múltiplas camadas lineares equivalem ao modelo de uma única camada linear. Beleza? Até aí tá fácil, né? Hoje é fácil. Amanhã, semana que vem, que enrosca um pouco. Bom, então, o modelo de múltiplas camadas, ele faz exatamente o que a gente viu na semana passada. Ele faz um mapeamento para os espaços de features, um mapeamento explícito para os espaços de features, e essas funções de ativação, sim, elas são função de base, né? Então, essas funções de ativação, elas formam um espaço vetorial de funções, e aí você vai fazer combinações desse espaço vetorial de funções. Só que ela vai funcionar de uma forma um pouco diferente do que a anterior, de forma que os modelos vão ser um pouquinho... tem uma outra característica de representação que a gente vai ver já já. Bom, então, foi quando se obteve o algoritmo da retropropagação, então em 86, né, foi a primeira vez que se conseguiu ajustar um modelo de múltiplas camadas. Enfim, o algoritmo da retropropagação permite que você ajuste um modelo de múltiplas camadas, e aí sim você consegue fazer Caramba, eu tinha trocado aqui, mas enfim. Você consegue sim fazer o ajuste de funções não lineares. Ok. Eu estou com medo de estar com um arquivo errado, mas tudo bem. Uma coisa, se tiver algum erro aqui, eu vou ajustar lá no Piazza, porque eu já tinha consertado essa transparência. Aqui está faltando um vetor de bias aqui. Se não aparece. Pois é. Acho que ele não deve ter sincronizado a última versão, e eu estou trabalhando na versão anterior. Bom, mas não tem grandes diferenças, não. Se eu conseguir lembrar de cabeça todas, eu digo, mas... Tem um negócio de bias e tem uma mudança lá na frente no erro. Ok. Bom, então, como eu falei, aqui tem a grande diferença, né,
que a gente está trabalhando agora com vetores que são colunas, então a entrada é um vetor coluna, a saída é um vetor coluna, e o processamento é bastante parecido, similar ao processamento que é realizado lá na rede modelos de base radial. Então você gera, né, o vetor de características na primeira camada. Então, vamos lá, função de ativação, matriz de conexões, entrada mais vetor de bias. Esse númerozinho aqui, ele representa o índice da camada. Então aqui a gente está seguindo a notação lá do Bend, a notação mais comum. Faltando um transposto aqui também. Então você tem aqui a matriz de conexões da primeira camada, o vetor de entrada e o vetor de bias. E aí, isso aqui eu apelido ele de U, coloco como entrada da segunda camada. Então a saída da primeira camada é a entrada da segunda camada. Você tem aí um outro conjunto de parâmetros, uma outra função de ativação e a saída calculada. Tá? Então esse é o funcionamento. Vamos tentar entender como é que ele funciona. Então aqui tem aquele problema que a gente viu na aula anterior, um problema do uso exclusivo. Então você tem, quando as duas entradas são iguais, a saída é 0. Quando as entradas são diferentes, a saída é 1. Então se coloca isso no plano de observação aqui, você vê que ele não consegue, é impossível você resolver esse problema com uma reta só. Então ele não é linearmente separável, né? Ou ele é separável não linearmente, né? Então, colocando um modelo simples de rede neural aqui, você consegue então resolver com esse tipo com esses parâmetros que estão aqui. Bom, então, como é que ele faz a solução? Ora, na primeira camada, se for fazer as contas, na verdade, o que ele vai realizar é que esse potencial, ou seja, considerando esses parâmetros que estão aqui, esses potenciais eles vão definir duas retas, né, no plano da observação. Então você vê aqui, essa reta aqui é essa que passa aqui, né? Essa reta aqui é essa que passa aqui, ela vai cortar no 0,5. Então esses dois potenciais representam planos, né, que vão cortar o plano x1, x2 aqui exatamente nessas retas. E aí, passando a função de ativação, que nesse caso a gente está utilizando a função de ativação lógica, você vai fazer a transformação desse espaço original para esse espaço de características aqui. Então, não por acaso eu escolhi duas unidades aqui, que é para poder desenhar, né? Então você consegue desenhar o espaço de características aqui, que também é bidimensional, né? E quando você vai fazer o mapeamento, então o 0, 0 vai para o 1, 0, né? O 0, 1 e o 1, 0 vai para o 0, 1, tá certo? E o 0, 0 vai para o 0, 0 e o 1, 1 vai para o 1, 1. Então, observa que aqui você tem agora, nesse espaço característico, o problema é linearmente separado. E aí você consegue, então, construir uma função linear que separa esses dois casos. Então, é o mesmo esquema de sempre. Você faz uma transformação não linear para o espaço características, né? No espaço características, o problema se transforma em linearmente separado. E aí você consegue resolver o problema linearmente separado no espaço característico que corresponde a uma função não linear na entrada. Então, de certa forma, grosso modo, obviamente, né, não é exatamente isso que acontece sempre, mas assim, isso é um raciocínio válido. Você pode pensar que o número de unidades, considerando uma rede neural de 3 camadas, uma camada, né, uma camada intermediária, o número de unidades que você coloca na camada intermediária está associado com o número de hiperplanos que você vai conseguir ajustar a sua função de saída, certo? Se cada unidade gera um hiperplano, né, no espaço de características, você coloca várias unidades, você tem vários hiperplanos, né? E aí, obviamente, quanto maior o número de unidades na camada intermediária, né, maior a capacidade do modelo, maior, né, a capacidade do modelo de ajustar funções complexas, certo? E então
mais chance você vai ter de conseguir êxito numa função complexa, mas também mais chance você vai ter de estar com um modelo com muitos graus de liberdade para aquele dataset. E aí vai gerar overfit, certo? Então essa aqui continua sendo a mesma guerra de sempre, né? A história de você conseguir ajustar o melhor modelo para aquele problema que você tem. O lado bom da história é que o modelo é extremamente robusto, você pode errar bastante, né? Então você pode aí chutar qualquer valor razoável para o número intermediário número de unidades da camada intermediária, que o resultado sempre vai ser mais ou menos bom. Então aqui tem um exemplo, esse é o playground do TensorFlow, quem não conhece vale muito a pena dar uma olhada, é um brinquedo. Você tem aqui quatro tipos de dataset, né? Esse é aquele dataset que, se você transformar para coordenada polar, você consegue resolver, né, com um neurônio, mas no espaço das coordenadas cartesianas, ele é um problema relativamente complexo, né? Então aqui você consegue resolver com 4 neurônios na primeira camada, 2 neurônios na segunda camada intermediária. Então esse modelo aqui tem 2 neurônios, tem 2 camadas intermediárias e uma camada de saída. Então são um total de 4 camadas, né? A gente sempre conta a camada de entrada nunca faz processamento, mas ela também conta. Então você tem 3 camadas de processamento, um total de 4 camadas. Seria uma arquitetura 2, 4, 2, 1. Beleza? E aqui é legal que você vê, né, o que essa unidade aqui está produzindo no espaço original, né? Então você vê pedaços da solução. Então, como eu falei, cada unidade representa, né, um hiperplano em relação à camada anterior. Então você vê aqui vários hiperplanos. Você combina vários hiperplanos na segunda camada, você já começa a ver umas funções mais estranhas. Quando você combina essas duas funções estranhas, você tem uma função não linear aqui. E aqui você pode brincar com várias coisas, com o tipo de função de ativação, a taxa de aprendizado, você vai ver já, a regularização, enfim, por aí vai. Beleza? Bom, então vamos ver como é que a gente calcula isso realmente na prática. O que vai ser importante no processamento de redes neurais é o processamento vetorial dos modelos, né? E isso vai permitir que se calcule modelos extremamente grandes, né, de uma maneira computacionalmente eficiente, utilizando o processamento paralelo. Mas, de certa forma, a gente também é interessante para a gente entender o funcionamento de uma rede neural, certo? Então, como que funciona? O cálculo é feito em 2 etapas, né? A primeira etapa é o cálculo do potencial. O potencial é a parte linear da rede neural, tá certo? Então, o potencial que chama de Z é WX mais B, tá? Onde W é a matriz de conexões, X é a entrada, B o vetor de bias. Lembrando que eu estou trabalhando com vetores aqui, que são coluna, né? Então, N é a dimensão da entrada, N1 é o número de unidades da camada intermediária. Então, a matriz de conexões, ela é N1 por N, certo? Ela recebe um vetor N1, multiplicado pela matriz, produz um vetor dimensão N1, que é exatamente a dimensão do vetor bias. Beleza? Então, essa equação aqui está representada nessa figura. E a segunda função é a função de ativação. Então, a versão vetorial da função de ativação, você passa a função de ativação em cada elemento do vetor, né? Então, essa função de ativação vetorial, ela é vetorial porque está anotado em negrito aqui da primeira camada, né? É a aplicação da função de ativação que você escolheu em cada elemento do potencial. Em geral, os modelos mais recentes utilizam a função, aquela linear retificada para a função de ativação.
Mas você pode usar a sigmoide para funcionar também. Tangente hiperbólica, por aí vai. E aí, bom, esse cara não muda a dimensão do potencial é N1, continua sendo N1, beleza? Aí tá fácil, né? Bom, a segunda camada é a repetição de tudo, considerando a entrada, a saída da primeira camada. Então, eu tinha na saída da primeira camada um vetor de dimensão N1, a matriz de conexões agora ela é dimensão M por N1, então, multiplicando essa matriz por esse vetor, eu tenho um vetor de dimensão N saindo aqui, que também é a dimensão do vetor Bias N, onde M é o número de saídas, né? Lembrando que eu estou com uma rede, 2 camadas de processamento. O cálculo da função de ativação é a mesma coisa, eu tenho a função de ativação, que atua vetorialmente sobre esse cara aqui, e você tem, então, a função de ativação sendo aplicada a cada um dos elementos. Beleza? Esse é só o cálculo da rede neural, mostrando isso como fica vetorial. Bom, o legal disso é que é o seguinte, a mesma conta, exatamente a mesma conta, vai funcionar quando você processa uma batelada de registros de uma tacada só. Tá certo? Então agora, se eu tenho um dataset, ou se eu dividir o meu dataset em pedaços, de cada pedaço tem N registros, Nzão registros, então a minha entrada agora é o quê? É uma matriz N por Nzão, tá certo? Cada registro de entrada está colocado em uma coluna dessa matriz aqui. É a matriz X, tá certo? É o meu dataset. Bom, antes a gente via ele assim, agora eu estou vendo ele deitado, mas é a mesma coisa, né? Observa que a equação é exatamente a mesma. A mesma matriz N1 por N, na hora que você multiplicar essa matriz N por Nzão, vai dar um N1 por Nzão. Então, você vai entrar com o dataset inteiro, vai multiplicar por uma matriz e você vai ter o processamento de uma matriz inteira na saída. Beleza? Ou seja, um processamento que a gente chama em batch, ou em batelado, né? Mas o que é legal é que você vai processar N registros com uma operação matricial. Tá? E aí a jogada que você faz, como é o mesmo vetor Bias para todos os registros, você multiplica ele por um vetor de uns, vetor unitário. Então, vetor Bias, tamanho de uma coluna com N1 elementos, multiplicado por um vetor unitário de Nzão elementos, vai dar uma matriz também de N1 por Nzão. Beleza? Bom, na nossa anotação aqui, toda vez que tiver letra maiúscula, né, eu estou me referindo ao processamento em batch. Toda vez que tiver letra minúscula, eu estou me referindo a um elemento aqui de cada esse cara. Então, a gente vai, ao longo, né, da aula de hoje e de amanhã, estudar o processamento de redes neurais por registro, que a gente vai chamar de online, ou em batch, que é quando eu vou estar realizando esse processamento vetorial, considerando uma batelada de registros numa operação matricial só. Bom, a função de ativação matricial é a mesma coisa, só que agora para a matriz. Então, você aplica a função de ativação a cada elemento da matriz. Então, aplica a função de ativação a cada elemento da matriz. Tá? Então, essa aqui é a parte linear do processamento da rede, né, da primeira camada da rede. Essa aqui é a parte não linear do processamento da primeira camada, ou de uma camada genérica da rede. Beleza? O fato das variáveis serem independentes, tem alguma diferença? Se você tiver correlação aqui entre essas variáveis, a saída provavelmente também vai ser correlacionada, né? Até aí não tem problema nenhum, não. Então não precisa fazer componente principal? Não, mas veja bem, redundância é um negócio que atrapalha de qualquer jeito, né? Você está dando uma informação redundante para o modelo, né? Aqui você não vai ter aquela situação que a gente viu, porque como você não tem solução de mínimos quadrados, você não vai ter matriz de correlação, de coeficiente, então você não vai ter um problema específico de posto da matriz. A matriz não é por aí. Mas significa que não tem overfit. Então, como a gente já viu na aula passada,
overfit está muito mais relacionado com o número de registros do que também, né, com a complexidade do modelo, mas tipo, o número, digamos assim, a maneira pragmática de dizer, se você aumentar, se puder a possibilidade de aumentar muito o teu número de registros, isso vai acabar funcionando como uma espécie de regularização e você vai acabar conseguindo estabilizar o modelo, tá certo? Agora, óbvio que se tiver duas linhas aí idênticas, isso pode dar algum galho na convergência, pode dar algum problema na convergência, mas não é tão direto como um problema de posto da matriz, como no caso anterior, tá certo? Bom, a segunda camada é tudo igual, só muda aí, né, as dimensões. Então, eu saía daqui com um negócio que é N1 por Nzão. Então, a minha entrada agora é N1 por Nzão, a minha matriz agora é a mesma matriz M por N1, saída M por Nzão, aqui é a multiplicação do vetor bias, no mesmo negócio. Então, eu vou ter esse processamento aqui para obter a matriz de potencial da segunda camada, e a saída é a função de ativação aplicada a essa matriz potencial. Bom, qual é a graça? A graça é que o processamento matricial ele pode ser realizado de forma massivamente paralelo, né, em diversos tipos de hardware, principalmente e hoje em dia, né, cada vez mais, em unidades de processamento gráfico, as famosas GPUs. Então a GPU ela já é meio que construída para conseguir realizar processamento matricial massivamente paralelo. Como que ele é feito? Você tem uma matriz, sei lá, que você quer calcular uma matriz C como um produto da matriz A e B, você pode separar o A em 6 submatrizes, o B em 6 submatrizes, e você vai fazer o produto de cada submatriz, você pode paralelizar cada um desses produtos em um processador diferente. Então você pega aí uma placa, qualquer placa hoje dessas GPU, você vai ter aí 3.000 cores. Então imagina que você consiga paralelizar isso e fazer um pedacinho dessa matriz em cada. Você pode fazer essa multiplicação, repartir ela em 2.000 cores, 2.000 pedaços diferentes, manda a multiplicação de uma submatriz em cada core, depois junta tudo de novo. Então é óbvio que isso vai dar uma aceleração considerável no processamento. Diga. Qualquer placa gráfica tipo de jogo, ela funciona para esse cálculo? Então, pois é, porque ela é placa de jogo vai funcionar. Ela é otimizada para esse processamento, né, matricial. Ela é construída para fazer isso. Diferentemente de uma CPU que vai fazer outros tipos de processamento, como funções lógicas, tipo if, end e esse tipo de coisa. Então a placa de processamento gráfico ela já é feita em built-in hardware, já tem toda uma preparação para realizar esse tipo de processamento matricial, que também é muito utilizado em jogos. No final das contas, o processamento gráfico utilizado em jogos é muito parecido com isso. Mas hoje você já tem placas gráficas que não tem saída gráfica. Pega uma P100 dessa da vida aí, ela não tem saída gráfica, ela é só para fazer processamento. Tá certo? E depois, bom, você vai ter outros tipos de modelos, modelos que vão funcionar para sistemas embarcados e por aí vai. Então hoje você tem, inclusive, a gente vai ver depois, né, modelos mais, outras topologias de rede neural, eles geram matrizes multidimensionais ou tensores. Então hoje você tem placas que fazem o processamento tensorial. Então, em vez de fazer uma multiplicação de uma matriz, a multiplicação de dois tensores. O tensor é uma matriz de 3 dimensões, por exemplo. E hoje a maior parte dessas plataformas aí de Deep Learning, tipo Torch, TensorFlow, esses caras, eles estão têm, vamos dizer, funções built-in para processar tensores. Então você pega um vídeo, né, colorido, joga lá e ela vai processar isso, né,
e depois internamente já tem a própria biblioteca já está preparada para quebrar aquilo em vários pedacinhos e fazer essas multiplicações matriciais massivamente paralelas nesse hardware que já está pronto para isso, né? O hardware está pronto para isso. Então, por isso o interesse de fazer essa representação vetorial. Por isso que essa representação vetorial do processamento da rede neural é importante, né? Ela é importante porque ela já está, vamos dizer assim, arrumadinha para ser processada num software, num hardware que realiza esse tipo de processamento. Bom, resumindo, então, no processamento por registro ou online, eu tenho uma entrada que é um único registro. Aqui eu estou numa camada I qualquer genérica, né? Então, a entrada, então vamos lá, anotação. O índice da camada, na verdade, é o índice que sai da camada. Então, se eu estou entrando na camada I, o índice é I-1. Tá certo? A camada 2 entra na camada 3, a saída da camada 3 entra na camada 4. Então, o índice da camada está associado à saída da camada. Eu inventei esse índice. Por acaso é o mesmo que o livro usa, mas podia usar outro índice, mas é uma convenção. Certo? Mas da ideia, quando falo da camada I, então, beleza, então eu estou falando do conjunto de parâmetros da camada I que vai produzir a saída da camada I, a ativação da camada I. Então, esse vetor H é chamado de ativação da camada, né? Então, você tem aqui a ativação da camada I-1, é a entrada do bloco da camada, né? E que produz a ativação da camada I, que é um vetor de dimensão NI. E a entrada aqui também, uma entrada adicional, que é a entrada dos parâmetros. Então, quem são os parâmetros? É o vetor de bias e a matriz de conexões. O processamento da camada é feito em 2 etapas. Primeiro eu calculo o vetor de potencial e depois eu calculo a saída, né, o vetor de ativação, que é a função de ativação aplicada ao vetor potencial. Beleza? No processamento mini-batch é a mesma coisa, só que em vez de você entrar com um vetor, você entra com uma matriz de entrada. Você entra com uma matriz de entrada de elementos, processa do mesmo jeito, sai com uma matriz de N elementos na saída. Tá certo? Sendo que o processamento, isso que é importante, o processamento é exatamente o mesmo. E a vantagem é que você processa N registros utilizando uma única operação matricial. Certo? Então você agiliza muito esse processamento. Bom, outra coisa que eu tinha, que eu não comentei, mas que quem é um programador sabe, mas esse processamento vetorial também não é só placa gráfica. Então, ele ajuda muito quando você tem uma biblioteca de processamento, né? Então, por exemplo, se você vai fazer essa multiplicação matricial com um conjunto de loops, né, aninhados, vai demorar muito mais tempo do que você realizar essa multiplicação vetorial se você já tiver preparação para isso, né? Então, aqui no Python padrão, quando você usa o NumPy é muito mais eficiente que o Python padrão, seja para valores grandes aqui de processamento, ele começa a ficar equivalente ao processamento do modelos compilados, né? MATLAB também é um exemplo disso. Você usa a multiplicação de vetores no MATLAB, ele processa muito mais rápido que se você fizer um for. Então, isso também em outras linguagens também isso vai funcionar. Bom, então, de onde surge então essa ideia de rede neural profunda? Surge de você gerar aí um grande número de camadas, né? Colocando várias camadas em sequência. A ideia é que você consiga, com essas várias camadas, gerar features cada vez mais elaboradas ou mais abstratas até chegar na saída, né? Então, o processamento de cada camada funciona exatamente como qualquer camada, como eu falei antes. Você entra uma camada, a saída da ativação da camada anterior, faz o processamento e ela produz o vetor de ativação da camada corrente. Seja processamento por registro ou online, seja para o processamento em batch, né, com N registros. Em geral, a gente adiciona também uma camada de entrada, que é basicamente reproduzir a saída. Pressupõe aqui, normalmente, que essa entrada está padronizada, certo?
Então é importante você ter uma padronização da entrada, porque você tem que estar ali mais ou menos na faixa de operação da tua função de ativação, então mais ou menos eliminar efeitos de escala também das diversas variáveis. Então normalmente a gente pressupõe que as funções, que as variáveis de entrada são padronizadas. Hoje em dia já é comum também você ter modelos em que você inclui a padronização na saída de cada camada interna da rede neural. Também costuma melhorar o desempenho de alguns tipos de modelo. E na saída você vai ter uma função que ela é mais ou menos especial, um pouco diferente das outras, porque vai depender do tipo de problema, né? Uma rede neural ela pode resolver tanto problema de regressão quanto problema de classificação, mas se você tem um problema de regressão, você tem que ter uma função de ativação linear na saída. Se for um problema de classificação, é uma função sigmoide, se for 2 classes, ou softmax, se for múltiplas classes. Tá bom? Então, a função de saída, mais ou menos, a função de ativação da saída, da camada da saída, e também o número de elementos da camada de saída, ela está associada com a saída do problema. E o número de elementos da camada de entrada está associado com o número de variáveis do problema. Então, tudo que você precisa definir é o número de elementos das camadas intermediárias, que não é uma tarefa simples, porque você não tem nenhum procedimento, né? O que se faz, na verdade, é uma tentativa e erro. Na melhor das hipóteses, você faz uma busca chamada busca em grade, né? Que é uma tentativa e erro metodológica, vamos dizer assim, né? Testando várias soluções até encontrar a melhor. Mas, não é isso. Não tem muito jeito, né? Não tem um teorema que nem no SVM, que você já sai como o número de vetor de suporte é um resultado da otimização. Não existe isso para rede neural. Rede neural você tem que dar o hiperparâmetro, né, que é o número de unidades de cada camada e o número de camadas. Então aí que entra um pouco, de certa forma, né, a inteligência aí que está entre a cadeira e o teclado, certo? Ou seja, tem que ter aí um especialista, uma pessoa que entenda o que é um modelo de rede neural, que sabe que não vai poder botar 50 camadas num dataset que tem 200 registros, né, certo? Você vai... o número de camadas vai produzir um número de parâmetros, certo? Então, você vai ter um número de parâmetros muito grande, a gente viu na aula passada o que acontece. Um número de parâmetros muito grande, tem que ter um número muito grande de registros para poder ter um modelo estático, senão você vai overfitar. Então, a rede neural é muito... Sim, se tem um dataset pequeno, é fácil overfitar a rede neural. Bota o modelo no meio. Mas ainda assim é um modelo relativamente robusto, né? Em alguns tipos de problema, você tem que entrar meio de sola para conseguir overfitar, né? Botar um número muito absurdamente grande de camadas. Para a maior parte dos problemas que vocês vão tratar aí nos modelos que a gente combinou para o trabalho computacional, vamos dizer em torno de 20, 30, 50 variáveis, em torno de 1.000, em torno no máximo 10.000 registros, você não vai precisar de mais do que 2 camadas, ou sei lá, uma única camada com, né, um valor. Agora, quando você vai para um problema mais complexo, de processamento de linguagem natural, ou principalmente um modelo, por exemplo, de visão computacional, você tem hoje modelos de visão computacional que tem 100 camadas, 150 camadas, 20 camadas, 30 camadas, certo? E aí o resultado disso qual é? Um número excessivamente grande de parâmetros também, né? Então você tem, por exemplo, um modelo, assim, de cabeça eu me lembro, que é muito famoso, que é o AlexNet, que é um modelo tem 8 camadas, né? É uma rede convolucional, mas tem 8 camadas. Ele tem em torno de 60 milhões de parâmetros. 60 milhões de parâmetros. Então já é um número bastante grande. Bom, ok. Alguma questão até aí? Ou a pergunta mais... Alguém entendeu alguma coisa? Quem nunca tinha visto rede neural na vida? Uau! Ok, tá bom. Então pelo menos eu não estou muito chato, né? Deu para pegar legal? Deu para... É isso. Mas fica difícil de acreditar que isso funciona, tão aleatório. Pois é, boa. Por que funciona? Então vamos lá. Uma boa pergunta, é uma pergunta relevante. Por que funciona? Então,
primeira coisa de por que funciona é que, e aqui eu tenho alguns slides que eles linkam com alguns papers que são fundamentais. Então, esse paper aqui é um paper que é muito importante para vocês para vocês entenderem essa questão da topologia e a ideia. Então, qual é a ideia? Primeiro, do ponto de vista de representação, por que a representação da rede neural ela é melhor ou diferente, em que ela é diferente, por exemplo, de uma representação de rede de base radial, modelo de base radial? Bom, eu falei que nos dois casos você tem o espaço de observação, as funções de ativação vão gerar um espaço de características e o modelo vai se resolver lá naquele espaço de características. Beleza. Então, desse ponto é uma coisa que eles são similares. Mas onde que eles são dissimilares? Bom, no modelo de base radial, o modelo de base radial é um modelo que a gente chama de suporte compacto. O que é o modelo de suporte compacto? O modelo de suporte compacto é que a função de base, tipicamente a função gaussiana, vamos raciocinar com a função gaussiana, a função gaussiana tem valores não nulos apenas numa vizinhança do ponto, do centro. Tá certo? A função gaussiana, ela tende a zero quando você vai se afastando do centro. Então, se você pega, por exemplo, um modelo de base radial com 3 funções de base radial, a representação que você vai ter é essa. Você vai conseguir dividir o espaço em 3 regiões. Tá certo? A função sigmoide, as funções, ou a função ReLU, são funções abertas. Ela não tem suporte compacto. Então, elas criam vamos dizer, uma superfície de separação que ela é aberta. Então, se você pegar uma rede com uma camada um perceptron com uma camada, mas com 3 unidades também, você vai conseguir fazer uma representação de 3 hiperplanos e vai gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões diferentes. Então, o poder de representação de modelos de redes neurais, ou principalmente modelos utilizando funções de base que não têm suporte compacto, que a função que não é de base radial, ela gera uma capacidade de representação melhor. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a representação distribuída, chamam isso de representação distribuída. Porque essa aqui é uma representação local. Entendeu? Esse modelo ele serve nessa vizinhança, esse modelo serve nessa vizinhança e esse modelo serve nessa vizinhança. Aqui não. Aqui você tem uma combinação dessas funções e vão te dar essa representação distribuída, que é mais poderosa do que essa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, beleza, por que profunda? Então, por que eu preciso de múltiplas camadas? Bom, existe um teorema que diz o seguinte: você pode ajustar qualquer função, que a gente mais ou menos viu isso na aula passada. Você tem um conjunto de funções de base, você consegue ajustar qualquer função como uma combinação dessas funções de base. Então, aplicando isso para a rede neural com uma única camada de processamento, uma única camada intermediária, 2 camadas de processamento, a camada intermediária e a camada de saída, você consegue ajustar qualquer função com um número suficientemente grande de unidades na camada intermediária. Então, um teorema. Bom, acontece aqui o que significa suficientemente grande. No limite, um número de unidades na camada intermediária igual ao número de registros. E aí você conseguiria ajustar qualquer função que passa nesse conjunto de registros. Acontece que, em muitos casos, na prática, aí também tem poucos resultados teóricos em relação a isso, na prática você acaba construindo modelos com um número menor de parâmetros utilizando mais camadas. Então, além dessa capacidade melhor de representação distribuída, você consegue modelos mais compactos utilizando múltiplas camadas. Então, colocando múltiplas camadas é equivalente a você, na verdade, você cria features mais abstratas,
e é mais ou menos equivalente você ter um número absolutamente grande de unidades na camada intermediária. Então, por exemplo, pega aqui no mesmo playground lá do TensorFlow, peguei aquele exemplo do espiral, lembra que a gente rodou na aula passada? E aquele modelo que tinha conseguido rodar aquele problema, né, dos dois círculos, já não se dá bem aqui, né? Já não consegue separar esse espiral, né? Mas, com 3 camadas intermediárias, usando 8, 8 e 4, você já consegue, né, aí algum resultado, né? Então, adicionando neurônios e adicionando camadas, você consegue funções cada vez mais complexas. O custo disso é que você tem mais parâmetros para otimizar. Tá certo? E aí você vai precisar de um dataset mais, ou trabalhar regularização, enfim. A questão da otimização aqui começa a ficar mais complexa. Não sei se foi isso que eu entendi, se está certo isso. Você falou então que é melhor botar mais camadas do que mais neurônios por camada? Em geral, sim. Camadas menores, né? Tipo 3 camadas de 3 do que uma de 18. Né? Vai ter uma certa tendência de funcionar. Mas assim, vamos dizer, isso é meio que teórico e funciona, vamos dizer assim, não é uma regra absurdamente geral, né? Mas para problemas mais complexos vai funcionar, vai ser exatamente isso que vai funcionar, né? Na verdade, problemas bastante complexos, tipo visão computacional, os caras vão botar um monte de camadas de um monte de neurônio. Porque o que aumenta o meu número de parâmetros é a quantidade de neurônio. Sim. Então, se eu botar eles em mais camadas ou em uma camada só, de qualquer maneira eu estaria aumentando a quantidade de parâmetros. Só que em várias camadas eles estariam sendo mais... Sim, mas a qualidade das features, entendeu? O lance é o seguinte, porque se você tem uma camada só, você vai ter que fazer uma combinação de hiperplanos. Quando você coloca uma segunda camada, você já tem uma função mais complexa que é produzida no espaço de features dos hiperplanos. Na terceira camada é uma função mais complexa, entendeu? Você vai construindo features mais elaboradas a cada camada que você vai construindo. Então, vamos dizer que você vai construindo melhor a solução, né? Nas aplicações de visão computacional, isso acaba verificando, você consegue visualizar isso, né? As primeiras camadas detectam cantos, né? As camadas mais superiores vão pegar olho, orelha, tipo de coisa, roda de carro, né? Então, é uma construção, né? Bom, dizem aí as pessoas que isso mais ou menos o teu cérebro também é formado por camadas, né? Existe essa construção também dentro do cérebro. Eu não me atrevo a ficar falando de cérebro humano, já mal consigo falar desse aí. Bom, tem um dos poucos resultados teóricos, né, em relação a isso, leva em consideração, por exemplo, a questão de paridade, né? Você tem N registros, né, N bits, esse número é par ou ímpar. Não, problema de paridade, né? Então, se você for resolver isso com uma rede de uma única camada, você pode. Então, você pode pegar N bits, colocar uma camada com 2 elevado a N componentes, que são exatamente todas as combinações de N bits, e aí você diz, isso é par, isso é ímpar, 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 né? E aí você tem aí uma rede com ordem de 2 elevado a N componentes. Ou você pode fazer várias camadas, pegando 2 a 2 e conectando com uma porta dessa de Joule exclusivo, você também consegue, né, criar uma paridade, saber se o negócio é par ou ímpar, com um número bem menor de componentes. Então, não são muitos, mas existem alguns resultados que mostram que um modelo de múltiplas camadas, um número grande de camadas, que cada camada tem um número pequeno de neurônios, ele é mais efetivo, mais eficiente, tem um número menor de parâmetros do que um modelo que tem uma única camada com um número muito grande de unidades.
Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Tá tudo certo aí atrás? Tem dúvida? Ainda não tem nem, tá tentando entender para ter a dúvida. Tá bom. Ok. Bom, bom, e aí o que acontece é que, como eu falei, né, a partir de somente a partir de 2007, né, com difusão dos smartphones, você começa a ter um número muito grande de dados para trabalhar, dados de todos os formatos, né, imagem, texto, etc. Essa capacidade de paralelização em GPU também permite que você comece a rodar modelos muito, muito grandes, né? E outra coisa também importante que deu um salto qualitativo importante no desenvolvimento de redes neurais em primeiro ponto, essa coisa do ecossistema aberto, né? Então você tem aí grandes players da internet, tipo Google, Facebook, produzindo código livre, né? Qualquer um pode pegar e rodar. Isso facilita bastante, né? Em relação àquele modelo de inovação fechada, por exemplo, né? Que você vê na indústria automobilística. Então você tem aí uma difusão, né? Hoje em dia qualquer programador, cara que é fluente em Python, vê 2 vídeos na internet e é capaz de rodar um modelo de visão computacional sem fazer a menor ideia do que está acontecendo lá dentro, né? Então isso aí é uma característica interessante. E do outro lado, o desenvolvimento de grandes bases anotadas, né? Então existem grandes bases anotadas para diversos problemas de interesse. O que um dos mais conhecidos é essa base Imaginet, que foi desenvolvida em 2010, que é composta de 1 milhão de imagens de 1000 classes, né? E eles usaram o Mechanical Turk para fazer a anotação dessas bases, dessas imagens, né? E aí, ao longo dos anos, você tem o desempenho dos algoritmos. Então, em 2010, que foi lançada essa base, em 2010 e 2011, os modelos os standards da época eram modelos em que eram features criadas por... O pessoal criava features, né? Criava as features que seria de interesse. Então, você teve aí, por exemplo, em 2011, 25% de erro. O primeiro modelo de rede neural profunda que atacava esse problema tinha 8 camadas. Ele conseguiu baixar o erro, esse erro no top 5, né? Ou seja, considerando os 5 primeiros resultados da rede, de 25% para 16%. A partir daí, você começou a ter uma redução de erros mais ou menos proporcional ao aumento das camadas, né? Então, em 2013, você conseguiu aí 8 layers. Depois, em 2014, você teve o VGG com 19 layers e o GoogleNet, ou Inception, né, que tinha 22 camadas, chegou o erro a 6.7. E agora, em 2015, bom, 2016, 2017 também teve outros resultados, mas o resultado importante foi em 2015, com essa rede de 152 camadas, obteve um erro de 3,57%, que é um erro menor do que um ser humano comum. Aí fala, pô, mas como que uma máquina consegue um erro menor que um ser humano comum? Bom, essa base tem 1000 classes, tem mais ou menos 200 raças de cachorro. Bom, eu, pelo menos, se fosse cachorro, já ia errar de cara, porque eu não conheço nem 3, né? Mas você tem uma ideia da dificuldade. E outra coisa também é porque, como tem alguns exemplos que não sei se está aqui, mas a gente vai ver depois, tem alguns exemplos em que o cara que anotou de um jeito, mas poderia ser muito bem outra coisa. Entendeu? Um exemplo clássico que tem um dálmata com umas cerejas. Então, a classe certa é cereja, mas o modelo chutou dálmata. Então está errado. Mas não está errado, está certo. Mas, enfim, mas no cálculo ali do erro está errado. Então tem essa característica. Então, mas foi pela primeira vez em 2015 que você teve um modelo com esse
tal desse desempenho super-humano de visão computacional, ou seja, a rede funciona melhor do que um olho humano. E se você ver aqui, esse outro gráfico mostra a utilização de GPU, né? Então, quanto mais foi o número de modelos utilizando GPU, também o modelo foi crescendo. E aqui é um outro também que eu acho muito interessante, que é o número de modelos de Deep Learning e de visão computacional tradicional. Então, a partir de 2013, todo mundo é Deep Learning. Ou seja, o cara que trabalhava com visão computacional, ou ele começava a trabalhar com Deep Learning, ou ele mudava de carreira, né? Porque, tipo, a gente chama os desempregados de Deep Learning, né? Ou seja, ou você trabalha com Deep Learning, ou você para de fazer o que você está fazendo, porque o troço tem um desempenho muito melhor do que todas as técnicas que você está acostumado a utilizar. Então, tem aí um monte de desempregados de Deep Learning em visão computacional, em processamento de linguagem natural, né? Ou seja, o pessoal de linguística, não é nem muito elegante, mas o pessoal de linguística tem tentado fazer tradutores há anos, né? O negócio de fazer tradutor não é um negócio recente. Aí veio o Google e de repente consegue fazer tradutor. Por quê? Porque tem acesso a um número muito grande de textos, né? Ele sabe que esse texto é tradução desse, então ele consegue ajustar um modelo que ficar tentando inventar regras ou coisas de tentar fazer um tradutor, vamos dizer, na mão, né? Utilizando regras linguísticas, que é muito difícil. Bom, então você tem aí alguns sucessos de modelos, né? Então, a década de 80, né, o problema era o OCR, né, o reconhecimento de caracteres. Nessa época, né, 90 e poucos, né, se você vai para aquele base de dados MNIST, que é a base de dados famosa de reconhecimento de caractere manuscrito, o melhor modelo era o SVM, mas ali chegando junto com uma rede convolucional. Hoje em dia você consegue, né, modelos de redes neurais que têm um desempenho melhor do que o SVM. Depois teve o reconhecimento de objetos, e depois, 2011, 2012, você começa a ter modelos de redes neurais profundas para modelagem acústica no reconhecimento de fala, e outros modelos que a partir de 2012 começaram a ter desempenho melhores em termos de tanto em visão computacional como processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala. Bom, então os tipos de arquitetura profundas, você tem essa que é as normais que a gente, né, viu aí, as redes múltiplas camadas, das quais a rede convolucional é um tipo particular, né? A gente vai ver que uma rede convolucional ela é uma rede de múltiplas camadas, só que ela tem uma característica especial, de forma que a camada ela é processada por uma matriz de peso que tem um monte de zero, é esparsa. E aí ela consegue um número menor de parâmetros e consegue um efeito diferente. Você tem outros tipos que faz o processamento ao contrário, né, da saída para a entrada. Então, tipicamente, você vai ter a conjunção desses dois módulos. Você vai ter em modelos chamados de autocodificador, em que você vai gerando um código, né, por um sucessivo número de camadas, e esse código é decodificado na própria entrada, né, nesses dois, vamos dizer, com um processamento inverso, né? Depois você tem redes que são bidirecionais. Então você vai ter, por exemplo, modelos recorrentes que têm conexões bidirecionais, ou modelos esses probabilísticos, tipo máquinas de Boltzmann, e etc. Então tem várias topologias desse tipo. A gente vai ver isso com bastante mais detalhes aí no próximo curso. Essa rede está bem desatualizada mesmo. Bom, então eu vou avançar um pouquinho. Esse seria o assunto da próxima aula, que seria o algoritmo do gradiente. Então, como a gente tem ainda um pouquinho de tempo, a ideia é avançar um pouquinho, e aí na próxima aula a gente faz uma revisão desse assunto e continua até o final, porque essa aula é um pouco mais longa.
E eu vou tomar cuidado de trazer a transparência certa na próxima aula. Bom, lembrando a ideia de sempre, você tem representação, avaliação e otimização. Bom, então a gente está trabalhando aqui, no caso, representação, uma representação distribuída, tá certo? Formado por unidades de processamento, né, que são os meus neurônios, arrumados em camada. A gente vai falar um pouquinho de função de avaliação, basicamente função de avaliação baseado na máxima verossimilhança, né, de onde surge, né, os modelos de máxima verossimilhança, e a maior parte do tempo a gente vai falar sobre algoritmos de otimização, principalmente o método gradiente para ajuste de redes neurais. Bom, quem aí nunca viu o método gradiente na vida? Nunca viu? Você? Beleza. Bom, vale a pena dar uma olhada para a próxima aula, só para você não ficar... Não é uma restrição fundamental, mas acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Bom, a gente continua no mesmo contexto sempre, a gente quer fazer avaliação de funções, né? Então vai ter um dataset e a gente quer ajustar uma função que ela não passe exatamente em todos os pontos, mas que ela aproxima, ou seja, que ela fique, tenha essa capacidade de generalização, tá? Então a gente vai estar sempre nesse problema. O problema de aproximação de função, a gente já viu que ele pode ser dividido em 3 pedaços. A escolha da representação, que é a escolha do tipo do modelo e da estrutura do modelo, sendo que o tipo do modelo, na verdade, o que está fazendo é definindo um espaço vetorial de funções, né? Aqui continua a mesma coisa, a rede neural, na verdade, quando você escolhe a topologia da rede neural, você está definindo um espaço vetorial de funções, né? E reduzindo a estrutura do modelo, você então está tentando, reduzindo a topologia, esse espaço vetorial de funções. Você está um espaço vetorial de funções menor, você espera que nesse espaço vetorial de funções menor você consiga aí um modelo mais robusto, né? A função de avaliação, né, para a formulação do problema de ajuste de parâmetros, né, e o algoritmo de otimização. Então, quando o tipo de modelo é rede neural, na verdade, o que você precisa saber é esses hiperparâmetros que vão definir o número e a quantidade de unidades de cada camada. A função de avaliação a gente vai ver daqui a pouco, depende do tipo do problema. Então, quando é problema a função de avaliação está mais ou menos acoplada com a função de saída da rede neural. Então, quando é um problema de regressão em que você tem uma saída numérica, a função de ativação da saída é uma função linear e a função de avaliação é o mínimo quadrado, é o erro médio quadrático. Quando o tipo de problema é um problema de classificação, você vai ter a softmax como função de ativação da saída e a entropia cruzada como função de avaliação. Magicamente, a derivada das duas é igual, né? Então fica tudo, no final das contas, muito parecido nas camadas de dentro, né? E o algoritmo de otimização vai ser basicamente o gradiente, com suas variantes, né? Então é importante a gente entender um pouquinho de otimização. Então aqui tem uma revisão muito suave de otimização. Então o que é exatamente uma otimização genérico, né? De uma maneira geral? Em geral, você resolve um problema de otimização, né? Considerando θ sendo a variável do problema, no nosso caso, θ é o conjunto de parâmetros, né? Você tem uma função de avaliação, então você quer minimizar uma determinada função sujeito a um conjunto de restrições, né? Então, a gente sabe que uma característica para o mínimo de uma função, ou o máximo, é que a derivada no mínimo ou no máximo seja nula. Então, derivando a função de avaliação e igualando a zero, que é o que a gente fez na regressão linear, você consegue resolver analiticamente esse problema. O problema é que, às vezes, a relação entre a saída, a função de avaliação e os parâmetros, ela é não linear. E se você derivar, você não consegue resolver analiticamente. Então, você precisa de um algoritmo iterativo para encontrar qual é o mínimo ou o máximo.
ou eventualmente esse ponto de célula aqui, que é um minimax, né? Função minimax, que é muito famosa aí nas redes GAN. Esse modelo GAN, ele é mais difícil de treinar porque ele resolve um problema esse de minimax, teoria dos jogos, né? Esse é o negócio de teoria dos jogos. Mas vamos para o simples primeiro. Então, basicamente, a gente vai estar nesse caso aqui, em que eu vou estar buscando um mínimo, né? Só que aqui é justamente o caso em que você tem uma função de avaliação convexa, então ele sempre vai ter um mínimo. Infelizmente, no nosso caso, vai ter uma função de avaliação que ela é não convexa, então você pode ter um problema de mínimo local. Bom, lembrando aí a ideia do conjunto de dados, tem o conjunto de dados de treinamento, tem o conjunto de variáveis de entrada, o conjunto de variáveis de saída, essa é a minha matriz de entrada, a minha matriz de saída. Então isso aqui basicamente não muda muito em relação ao que a gente tinha visto. Basicamente a grande diferença vai manter a notação similar com o que é utilizado lá no livro do Bendel. Os vetores são coluna e o índice agora é um expoentezinho. Eu não gosto muito dessa notação porque esse índice aqui confunde com o índice da camada, enfim, mas tudo bem. Bom, qual a ideia? Bom, a gente vai voltar nisso aqui porque esse slide não está muito bom. Para você que está aí no vídeo, bom, veja o próximo vídeo. Mas vamos tentar só falar um pouquinho dessa questão da função de avaliação e depois, na semana que vem, a gente rever toda essa anotação aqui. Bom, qual a ideia da função de avaliação? Bom, considera que você tem um conjunto de dados, né, de entrada e saída, que foi gerado por uma distribuição de probabilidade observada, que você não conhece, certo? Existe um processo que produz Y em função de X, né? Que esse processo ele respeita uma lei de probabilidades, que eu vou chamar de probabilidade observada, que é a probabilidade de obter Y como função de X, né? Obter Y dado X. Né? O que a gente quer, o que a gente está fazendo desde o início do curso, é buscar uma distribuição de probabilidade estimada, ou seja, estimar um Y baseado na entrada e num conjunto de parâmetros, tá certo? E aí, de uma maneira geral, você tem o chamado estimador de máxima verossimilhança, é o cara que maximiza a probabilidade do modelo, considerando a variável observada de entrada, né? Então, se você tem uma hipótese, ou seja, por exemplo, meu modelo é distribuição normal, né? Então, você tem uma hipótese do tipo de modelo, você calcula a probabilidade do modelo, considerando a saída observada e a entrada observada em um determinado conjunto de parâmetros que você vai otimizar, e maximizando essa probabilidade, ou seja, o produto para todos os registros, você obtém o θ que faz com que esse modelo, essa probabilidade ajustada, seja o mais próximo possível da probabilidade observada. Então, na verdade, maximizando esse critério de erro aqui, você chega próximo, né, da esperança matemática do x e o y gerado pela probabilidade observada, né, a esperança matemática da probabilidade do modelo com o par xy gerado pela probabilidade observada. Então, aqui a gente vai evitar um pouco essa notação de esperança matemática, que só complica. A gente vai tentar entender melhor esse cara aqui em dois contextos bem específicos de machine learning, que são os contextos de regressão e de classificação. Mas isso é utilizado de uma maneira geral, né? Então, um exemplo que eu particularmente gosto muito é o seguinte, que a probabilidade de gols numa partida de futebol, ela é dada por um modelo de Poisson. Então, otimizando o máximo, realizando o estimador de máxima verossimilhança de uma distribuição de Poisson, em função da média de gols de uma partida, você consegue um modelo para a média de gols da partida. Então, tem um modelo que trabalha aí com a força de ataque e a força de defesa dos times e consegue, então, fazer essas simulações.
Então, quando você vê um matemático dizendo o Vasco tem 100% de chance de ir para a segunda divisão esse ano, é porque zerou não sei quantas mil simulações com esse tipo de modelo, né? Obviamente que você precisa de um dataset, você precisa de considerar que os times não vão ter grandes alterações. Então, funciona bem para a Copa. Na última Copa, teve vários modelos desse, disputando uma Copa paralela de quem conseguia acertar mais os resultados. Bom. Enfim. Mas, bom, voltando aqui à vaca fria. Então, o que acontece? Fazer a otimização da verossimilhança é muito complicado, porque esse produtório aqui é meio ruim, então isso dá problema na hora de fazer a derivada. Então, eu quero evitar esse produto aqui. E aí, para transformar o problema no mínimo e evitar o produtório, em vez do máximo da verossimilhança, então, em vez de maximizar o produto, né, da probabilidade do modelo para cada registro, você vai otimizar, vai encontrar o mínimo do negativo do logaritmo da função de verossimilhança. Então, quando você passa o logaritmo, você não muda o mínimo, tá certo? Porque é uma função monótona, então você não está mudando a característica da função, só que de cara você transforma o produto numa soma. E quando você coloca o sinal negativo, você faz a maximização da verossimilhança, é obtido pela minimização do negativo do logaritmo da verossimilhança, certo? Então, em geral, o que a gente vai utilizar é o negativo, né, o valor, o negativo do log da verossimilhança, certo? Bom, e aí dá para se demonstrar, né, existe isso fica muito mais claro lá quando a gente definir entropia cruzada, mas existe uma medida que é uma medida de distância entre distribuições, que é chamada de divergência de Kullak-Leibler, e o mínimo, o máximo da função de verossimilhança minimiza também essa divergência de Kullak-Leibler. Significa o seguinte: quando você encontra os parâmetros pela minimização do negativo do log da verossimilhança, na verdade é a probabilidade do modelo que mais se aproxima da probabilidade observada, dentro daquela lei de distribuição, obviamente, né? Se não for aquela, paciência, mas dentro daquela, essa situação é que obtém a melhor solução, basicamente. Bom, então na prática como é que isso funciona? Na prática você escolhe uma probabilidade para o modelo, né, e aplica na função de máxima verossimilhança. É assim que funciona. Então, no problema de regressão, qual é a hipótese? Ora, a hipótese é que para a mesma entrada, não sei se vocês lembram, a gente fala que o resíduo deve ter distribuição normal, média nula e variância constante. Né? Essa foi a minha hipótese para regressão linear lá atrás, mas eu não falei por quê. Ou se falei rapidamente. Bom, agora está gravado, vocês podem ver se eu falei ou se não falei. Mas com essa hipótese, né, se essa distribuição normal, ou seja, para cada x, o y varia de acordo com uma distribuição normal, ou seja, o resíduo, né, do modelo varia de acordo com uma distribuição normal, na hora que você coloca a distribuição normal aqui como P do modelo, ora, o log do P do modelo vai cortar com a exponencial e vai sobrar o quê? Vai sobrar só a diferença do valor observado para o valor do modelo, que vai ser o quê? A média do valor observado para a mesma entrada. Certo? Então, no teu caso lá, né, que você tem várias entradas numéricas, né, se você considera aí que a saída ela tem uma distribuição normal para o mesmo x, independente que o x não seja numérico, né? Na verdade, o modelo é a média de todas as saídas para a mesma entrada. É isso que a regressão linear faz, né? O modelo passa no meio. Quem lembra de física experimental, né? Quer fazer o cálculo da mola. Aí você mede a distância da mola com K igual a 10, depois K igual a 12, K igual a 13, faz várias medidas. Então, com K igual a 10 você tem várias medidas, com K igual a 11 várias medidas, entendeu? E aí o modelo vai passar ali no meio, né? O modelo da regressão linear é a média das saídas para a mesma entrada.
A mesma entrada tem 10 amostras da mesma entrada. Depois outra entrada, 10 amostras da mesma entrada. Passa uma média ali, você vai ter o modelo que aproxima melhor esses pontos. Então essa aqui é a ideia da regressão linear. E essa aqui é a ideia de você ter a probabilidade do modelo igual à probabilidade normal, né? Então, nesse caso, você chega numa equação que é o erro médio quadrático. Recomendo vocês, quem não quiser confirmar isso, fazer exatamente esse exercício. Colocar a equação normal aqui, né? E você vai ver que você, jogando fora as constantes, enfim, você chega certinho aqui com o erro quadrático. Então esse é o erro quadrático, y menos y chapéu é o resíduo do modelo. E aí a hipótese para a distribuição ser normal é que o resíduo tenha média nula, né? Ou seja, na média o resíduo, a função do modelo vai ser igual à média da observação e variância constante, certo? Só que a gente sabe que na realidade não é isso que acontece, né? Então você tem casos em que a variância está longe de ser constante e o modelo mesmo assim funciona. No caso da classificação binária, a probabilidade do modelo já é um pouquinho diferente, é a distribuição de Bernoulli, né? A distribuição de Bernoulli é esse cara aqui, que a gente viu lá na regressão logística. Então, a função de avaliação, você calcula o log desse cara aqui, o negativo do log desse cara aqui, e tem diretamente essa expressão aqui da função de avaliação, que é exatamente a função de avaliação da regressão logística, né? No caso da classificação binária. Então, nesse caso, o que acontece? A gente já tinha visto lá na regressão logística, quando você tem a saída igual a zero, quando você vai se aproximando de 1, a função de avaliação vai tendendo para infinito, e no caso da saída observada ser igual a 1, quando a saída calculada é igual a 1, a função de custo é zero, e na medida que você vai se aproximando de zero, a função de custo vai indo para infinito. Observe como a gente vai otimizar isso com o método gradiente. É interessante que você, longe da solução, você tem um gradiente muito forte, né? Então, aqui longe da solução, a derivada é bem alta. Então, você vai andar bem rápido na direção da solução. E aí o gradiente vai diminuindo até chegar perto da solução. Bom, a extensão da classificação logística para múltiplas classes é obtida pela função softmax. Nesse caso, basicamente, o que você vai ter é a função sigmoide dividida pela soma das sigmoides para todos os registros, e a função de avaliação, no final das contas, tem esse formato que também é chamado de entropia cruzada. Bom, então, resumindo, de uma maneira geral, a função de avaliação é o negativo da função de verossimilhança. Então, se você tiver no seu problema uma característica que te leve à conclusão de alguma outra probabilidade do modelo, você pode colocar essa outra probabilidade do modelo aqui e aplicar esse log, que vai funcionar igual, né? No caso, dois casos particulares que a gente está trabalhando aqui. No caso da distribuição normal, você tem o erro médio quadrático no problema de regressão. No caso da distribuição multinomial ou entropia, você tem a medida de entropia cruzada, que é o problema de classificação. Então, o problema de classificação eu vou usar essa função de avaliação, o problema de regressão vou usar essa função de avaliação aqui. Bom, então, só para fechar essa parte, no processamento online você vai ter aquele conjunto de múltiplas camadas, e agora eu estou acrescentando aqui, como uma nova camada, né, o cálculo do erro, certo? E aí, na verdade, ela recebe a saída do modelo e a saída observada e calcula um erro, um critério de custo, né? Uma coisa interessante eles chamam isso de gráfico computacional. Essa representação de camadas, ela não é só uma representação esquemática do funcionamento do modelo. Ela também é extremamente importante para
do ponto de vista conceitual, né? Porque cada bloco desse, cada camada dessa, ela como que encapsula o processamento que é realizado pela camada, né? Como se, no caso, processamento, programação orientada a objeto, ou seja, você olha só para dentro daquela camada, independentemente do que está acontecendo fora. De forma que você pode, então, agora combinar vários tipos de camadas diferentes. Você pode, a gente vai ver depois, que você tem outros tipos de modelos que vão gerar outros tipos de camada, e você pode combinar, por exemplo, uma camada convolucional com uma camada totalmente conectada e fazer vários tipos de topologias distintas. Outra característica interessante desse gráfico computacional é que a maioria dessas plataformas modernas de processamento de Deep Learning, tipo PyTorch, TensorFlow, o Theano também tinha alguma coisa, elas têm procedimentos automáticos de cálculo de derivada. Ou seja, se você chegar lá e programar alguma coisa na plataforma, ela vai automaticamente calcular a derivada daquilo lá. Certo? Então, você pode inventar a topologia que te dá na telha, combinando camadas que te dá na telha, do jeito que você quiser, que ele vai dar o jeito dele lá de calcular a derivada, justamente calculando a derivada do gráfico computacional correspondente. Tá certo? É óbvio que para as camadas mais manjadas já tem um procedimento lá mais otimizado para o cálculo do gradiente. Você vai entrar com uma rede convolucional ou uma rede totalmente conectada. Mas se você tiver um código, você escrever um código, ele calcula a derivada automática daquele código. Se calcular uma função, você codificar lá uma função, ele calcula a derivada automática daquela função. Isso pode ser interessante também em outras aplicações. Bom, em geral, você tem a função de ativação, na camada de saída, a função de ativação linear, ou sigmoide, ou softmax, no caso de problema de classificação. E nas camadas intermediárias, tipicamente a função de ativação é a ReLU. Bom, no caso do processamento em batch é tudo a mesma coisa, com letra maiúscula, que implica que eu vou estar processando N registros numa operação só, onde N aqui é o tamanho do batch. Beleza? Bom, então, vamos ficar hoje por aqui. Na aula que vem, então, especificamente, a gente vai falar bastante de otimização, né, do método gradiente aplicado ao modelo de redes neurais. Na verdade, a gente vai aqui derivar o método, calcular explicitamente as derivadas do modelo de múltiplas camadas para o cálculo do gradiente, para o ajuste de pesos de rede neural. Depois vai falar sobre outros tópicos adicionais importantes, tipo regularização, passo adaptativo e outras coisas mais modernas. Beleza? Ok, então até a próxima aula.